ele criou com o propósito de sermos alguém para ter intimidade com ele, né? Ele criou Adão e criou Eva, e todos os dias à tarde, no cair da noite, quando era 6 horas da tarde, provavelmente, ele ia se encontrar com Adão e Eva. Ele tinha esse costume de ter comunhão com o homem, né, no início, lá no Éden. Todos os dias de tarde, todos os dias, sem exceção de Deus, ele ia pessoalmente falar com Adão e Eva. E quando Adão e Eva, eles pecam, e eles comem do fruto, que era a única proibição que tinha para o ser humano, não tinha outra, era só assim: você não pode comer desse fruto, porque esse fruto é o fruto do bem e do mal. Quando você comer, você vai morrer. Deus falou isso para o homem. E mesmo assim o homem comeu, era a única coisa que não podia fazer. E eles fizeram. Desobedeceram a Deus. Esse pecado de desobediência trouxe sobre a mulher as dores do parto, sobre o homem ter que trabalhar para sobreviver do suor do rosto. O homem já tinha tudo, o trigo já nascia, as frutas, as flores, as pessoas não precisavam fazer nada, só se alimentar e ter intimidade com Deus. Porém, a partir daquele dia, houve separação do homem com Deus. O que a gente perdeu? A gente perdeu a intimidade. E com o decorrer do tempo, o homem foi se aprofundando cada vez mais em pecado. Cada vez mais em pecado. E aí vem o plano de salvação, onde Jesus, ele vem na terra, ele era o próprio Deus, ele estava com Deus desde o início, ele criou todas as coisas, e ele vem para a terra, se faz um ser humano, ele nasce de uma mulher, ele vive como um ser humano toda a vida dele, e ele morre. No que ele morre na cruz, por nós, no nosso lugar, porque Deus falou o quê? Se você comer da fruta do bem e do mal, você morrerá. Então, estava sobre nós essa condenação de morte pelo Adão, por Adão e Eva que tinha pecado lá no Éden. Então a gente teria que morrer. Então, como Deus é um Deus justo, alguém precisava morrer no nosso lugar. E Jesus, ele vai e morre no nosso lugar. E ele nos deixa esse ensinamento. Depois que ele ressuscita, em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, depois da ressurreição de Cristo, ele aparece para as mulheres, aparece para alguns discípulos e ele diz o seguinte: e disse-lhes, Jesus dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. Nós que éramos condenados à morte, agora nós tínhamos a oportunidade de nos reencontrarmos com Deus. Isso é as boas novas, isso é o evangelho. Ele diz: pregai esse evangelho, pregai que agora o homem pode voltar a ter intimidade com Deus. Pregai para todo mundo, toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, se nós cremos que o Senhor Jesus, ele veio por nós para nos salvar, morreu em nosso lugar, nós temos a oportunidade de nos reencontrarmos com Deus como outrora nós éramos conectados com Deus. Mas se a gente não crer que Jesus, ele veio como um homem, ele morreu, ele ressuscitou e agora está à destra de Deus Pai preparando um lugar para nós, aí nós seremos condenados. Hoje a Cleide, ela encontrou essas palavras em alguns meses atrás, né? E ela tomou a decisão de que ela queria ser batizada. Ela está mostrando publicamente, o que é essa simbolização desse batismo? Ela está mostrando publicamente para todos nós aqui, nós que somos aqui testemunhas hoje, nós somos testemunha de que ela aceita Jesus e que ela reconhece que o único meio de salvação, o único meio de nós nos encontrarmos com Deus novamente é pelo perdão de Jesus Cristo. E é isso que ela está mostrando aqui publicamente para nós. Isso que significa esse batismo. Então ela está mostrando a partir de hoje que ela quer morrer para a vida que ela tinha antes, a partir de hoje ela quer ter uma vida dedicada a Cristo. Ela falou: eu creio no Senhor Jesus, eu acredito que Ele é a única salvação e eu quero ter essa salvação. É isso que ela está fazendo hoje publicamente para nós. A palavra vai dizer também, em João, que se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele não gera fruto. Ou seja, se o grãozinho ele cair na terra e ele continuar vivo, ele não vai gerar frutos. Mas a partir do momento que aquele grão de trigo ele cai na terra e ele morre, ele se abre, um broto nasce dele e aí vem o planto do trigo. Então, se nós não morrermos, nós não daremos frutos. Essa é a simbolização dessa palavra do grão de trigo. Então hoje a Cleide está que nem um grão de trigo, que vai cair nessas águas, vai morrer para que possa gerar vida. Amém? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Essas eram minhas palavras. Nós vamos louvar o hino aí.